eu vou dar o dízimo antes. E como Deus prosperou estas pessoas. Eu me lembro quando o Edenilson falou: se Deus me colocar nesta empresa, que é a empresa que ele estava até pouco tempo atrás, eu vou ser fiel ao Senhor. E Deus fez a obra. E hoje estão querendo destruir exatamente este princípio que é bíblico. Então eu preciso trazer hoje, e esses dias, de volta ao nosso coração, que as pessoas muitas vezes não estão compreendendo. Eu chamo isso de primícias, ou princípio das primícias. Então, Êxodo 13:1 diz assim: então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. O princípio de Deus é que o primeiro sempre pertence a Deus. Todo o primeiro pertence a Deus. Êxodo ainda 22:29. Vovô não falou com você, né, netinha linda? Êxodo 22:29. Diz assim: trazei-me no tempo certo as primícias das ofertas de todas as colheitas de cereais, de vinho, de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Preste atenção nisso. Sempre, você vai ver nas escrituras, que o primeiro é de Deus. Sempre. Não é o segundo, é o primeiro. Continuando, Levíticos 27:30. Levíticos 27:30. 27:30. Diz assim: acharam? Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos de lavoura, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados ao Senhor. Dízimos eram tirados como primícias. A primeira parte é do Senhor. E é importante nós entendermos isso, porque essa parte não pertence a nós. O que a Bíblia diz é que a primeira parte é dele, é do Senhor. Ainda Deuteronômio 26:10. Deuteronômio 26:10 diz assim: e agora, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra, que tu, ó Senhor, me deste, e em seguida depositarás o cesto perante o Senhor, o teu Deus, te curvarás em sinal de louvor a Yahvé, e tu te alegrarás então por todas as bênçãos e produtos que o Senhor te deu. Concede a ti e a tua casa, juntamente contigo o levita, o estrangeiro que reside em teu meio. Sempre o primeiro era tirado à parte, dízimos e ofertas, entregado ao Senhor. Alguns vão dizer: isso é lei do Velho Testamento. Isso não é lei do Velho Testamento, isso é antecede, porque Abraão fez isso, Jacó fez isso, Isaac fez isso, e não existia lei. Obrigado. Não existia lei ainda, e eles só estenderam. Agora, contando a história de Israel, Deus deu uma ordem para Israel: vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º vocês vão descansar. A terra vai produzir o seu próprio fruto, será para o estrangeiro, para a viúva e para o órfão. Ninguém vai pôr a mão nisso, ninguém vai trabalhar, ninguém vai plantar. Agora imagine, você vive da agricultura, você vive dessa cultura de terra, e você trabalha 6 anos, no 7º você não planta.
Você só colhe o que está lá e ainda é para o outro, para a viúva, para os necessitados e tal. Você só vai plantar no 8º ano, para colher no 9º. Agora me pergunta, Israel fez isso? Não. Eles viveram 490 anos e não obedeceram essa palavra. Você sabe o que Deus fez com eles? Vocês vão ficar na Babilônia 70 anos, exatamente um ano para cada 7 anos que eles não descansaram. Eles ficaram escravos na Babilônia. Depois de 490 anos sem fazer isso, eles ficaram 70 anos lá. Aí vem Neemias, reconstrução de Israel, reconstrução do templo, reconstrução dos muros. E aí vem Neemias e diz o que para eles? Abra lá comigo, Neemias 10. Verso 35. Achar? Quem não achou, diga misericórdia. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo do Senhor o que? Os primeiros frutos da colheita de toda a árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, nossa lei. Traremos o primeiro do nosso filho, o primeiro do nosso rebanho, tanto das ovelhas como dos bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para os sacerdotes e para o depósito do templo do nosso Deus as primeiras massas feitas do cereal moído, as primeiras ofertas de cereais, do fruto de todas as árvores, do nosso vinho, do nosso azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos de todas as cidades onde trabalhamos. Veja que aí a ordem era: vamos restaurar o que nós perdemos. Se você ler tudo, Neemias está falando, vamos voltar a fazer o que nós deixamos de fazer. Então nós vamos trazer o primeiro, as primícias sempre é do Senhor. E eles resolveram fazer isso. Agora, irmãos, quando honramos o Senhor como primeiro e colocamos Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, há uma bênção. Muitos de nós temos travado muitas lutas por não acreditarmos nisso e não aplicarmos isso, mas como pastor há 25 anos, eu já vi muita gente fiel praticando e as portas se abrem e Deus abençoa, e às vezes não é financeiramente, abençoa a sua família, sua casa, porque Deus tem um compromisso com isso. Agora, como que eu posso crer que Deus cura? Como que eu posso crer que Deus fala? Como que eu posso crer que a sua palavra é verdade? Quando envolve esta área, eu não creio. Deus não disse assim? E não só isso, irmãos, mas quando eu dou o primeiro, através do primeiro, Deus estabelece todo o resto. Eu vou ler isso para você no Novo Testamento. Romanos 11 diz que assim como é a primícia, será toda a massa. Porque ele separou o primogênito, o primeiro. Jesus é chamado a primícia de muitos outros. Assim como foi Jesus, é todo o rebanho. Todo o demais vai ser igual a Jesus, porque ele estabelece um princípio. Assim como é o primeiro, vão ser todos os demais. Assim como é a primícia, vai ser todo o resto. Quando eu separo o primeiro para o Senhor, eu estou abençoando todo o resto que fica. Como é difícil as pessoas compreenderem isso. Romanos 11:16. Olha só, Romanos 11:16, acharam? Diz assim: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, Novo Testamento, irmãos. Igualmente,